Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta, não é? Para mais um vídeo, e esse vídeo é um vídeo resposta para explicar uma coisa aqui a um inscrito do canal. Antes está chegando agora, não é? Aproveita e se inscreve no canal aí, marcando o sininho das notificações e compartilha com todo mundo que você conhece, tá bom? Dá uma força, dá um like, tudo. Ajuda, né? Isso é importante, beleza? Então, o Jahá pergunta bem assim: a música que você fez com sua filha é o credo da Igreja Católica? Você canta, ou reza no caso, o credo mesmo sendo pastor, né? Isso referente a, por exemplo, o credo niceno que nós cantamos, né? Não só já o credo niceno, mas nós também usamos o próprio credo apostólico no culto, né? Então, para alguns protestantes que não estão muito acostumados com a tradição da igreja, não é? E não estão, pelo menos, mais ligados às tradições oriundas da Reforma Protestante, digamos assim, e fazem mais parte do evangelicalismo, eles não têm muita noção da tradição da igreja, não é? Então, por isso que parece ou soa um pouco estranho. Já tivemos algumas experiências, né, engraçadas com isso até, de pessoas que foram visitar a comunidade e, de repente, no culto da noite, né, estávamos ali e confessamos o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não é? E essas pessoas que foram visitar, que eram evangélicos, né, de outras comunidades, acharam isso estranho, né, e depois tivemos que explicar algumas coisas. E sempre fazemos isso, sempre explicamos o porquê, tá? Então, para você compreender o seguinte, primeiro, os credos, né, o uso deles não é para reza, né, nós não oramos os credos, né, não rezamos os credos, tá bom? Os credos ecumênicos, o credo apostólico, não é, o credo niceno e o atanasiano. E o apostólico talvez você entenda como reza, porque se algum católico romano estiver aqui no canal e quiser explicar isso, seria interessante. Mas eu posso falar por minha experiência. Quando o católico romano, eu realmente entendia o momento da confissão, não é, muito mais como uma reza, o que parecia para nós. Mas eu penso que isso tem muito mais a ver com essa cultura que, de repente, nós, protestantes, no caso evangélicos, né, porque na época era evangélicos, imaginamos, né? Nós pensamos que fosse assim, realmente, um tipo de reza, tá? Então, meio que se configurou na mente de evangélicos que quando você vê um grupo de cristãos falando uma mesma coisa, isso se configura como reza, né? Então, por exemplo, a oração do Pai Nosso, não é? Nós também usamos na igreja, muitas vezes, não é? Eu geralmente gosto de usar com o pessoal a oração do Pai Nosso na parte final do ano, né? Nós pregamos no Catecismo de Heidelberg, existem pregações catequéticas na nossa comunidade, porque o catecismo foi feito no século XVI e ele foi dividido em 52 domingos para que os pastores pudessem expor para a igreja, não é, a doutrina, não é, bíblica de maneira completa. Então, durante 52 domingos, refletimos sobre as doutrinas da palavra de Deus. Não é? E a parte final do catecismo é justamente sobre a oração. Então, nessa parte final, perto do final do ano, então nós usamos na liturgia a oração do Pai Nosso. E então, mais uma vez, se algum evangélico fosse visitar a comunidade nessa época, iria pensar, isso aqui é uma igreja católica romana, porque eles estão rezando o credo e estão rezando o Pai Nosso, né? O Pai Nosso estamos orando juntos, o que não há problema, né? Então, só poder entender de maneira clara que repetir a oração, nesse sentido, todo mundo junto, né? Ali, uma oração que é bíblica realmente, não há problema, não é? Nós podemos fazer uma leitura de um salmo em conjunto, isso aí é normal, não tem nenhum problema. Você não é rezar e não é fazer vãs repetições, como Cristo ensina a não fazermos no prefácio da oração do Pai Nosso. Então, as repetições que não podem ser feitas são as repetições vãs, não é? Eu pergunto, uma oração bíblica é uma repetição vã? Quando nós a repetimos? Não. Então tem a ver uma coisa com a outra. Mas voltando ao assunto com relação ao credo. Então é compreender o seguinte, que esses credos, tá? Bem como o credo niceno que nós cantamos aqui no canal, não é? Eles não são rezas ou orações. Os credos são confissões de fé. Entendeu? Eles resumem, nesse sentido, o evangelho. Não é? Se você for analisar, todos esses credos têm uma estrutura trinitária. Justamente porque eles são a nossa expressão histórica da fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Então, credo na igreja não é reza, mas é confissão de fé. Tá? Esse é o entendimento. E mesmo que talvez exista no meio dos católicos romanos uma má compreensão do uso do credo, e talvez alguns façam isso como se fosse uma reza na igreja, não é? O que não
seria condizente com o propósito dos credos em si, ainda assim, o que a história nos ensina, digamos assim, não é? O que a tradição vai nos ensinar é que são confissões de fé. Esses credos foram dados, não foram feitos para a igreja em defesa da fé. Então, basicamente, esses credos eles são apologéticos, né? Porque eles foram, digamos assim, compostos, né, em um período em que a igreja estava sendo bastante atacada por heresias, tá? Então, os credos são uma resposta da igreja contra as heresias, entende? E nós subscrevemos esses credos, como reformados nós fazemos isso, tá? Então, em nossas confissões, nossos documentos confessionais, por exemplo, que são os documentos que apresentam nossas doutrinas, não é? Nós subscrevemos os 3 credos ecumênicos, o apostólico, o niceno e o atanasiano, e também as 3 formas de unidade, que são a confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort, tá certo? Então, as igrejas reformadas, não é? Desde o século XVI, sempre subscreveram isso. E outra, é importante compreender o seguinte, o protestantismo, né, quando inicia, ele não é algo tão estranho nesse sentido. Porque, por exemplo, Lutero, Calvino, Zwinglio, eles não tinham uma visão, não é, tão revolucionária, digamos assim, né, de rejeição da igreja, tá? Histórica. Então, não era o objetivo dos reformadores se separar da igreja. Essa separação foi meio que consequência, porque não houve aceitação, né, na Igreja Católica Romana da proposta protestante, não é, de rever algumas coisas, de realmente procurar com um pouco mais de clareza interpretações da palavra de Deus, não é, e olhar para a patrística e observar o que os pais da igreja ensinavam e não ficar tão preso nesse sentido à tradição estabelecida por concílios. Essas propostas, não é, de dar ênfase ao texto da palavra de Deus foram rejeitadas. Então isso acabou, como consequência, nos afastando nesse sentido. Mas não é a nossa mentalidade histórica a rejeição da tradição da igreja, nem nos entender como uma outra igreja. Para nós só existe uma igreja, tá? Então esse é o entendimento aqui. Por isso que nós não rejeitamos os credos ecumênicos. De forma nenhuma. Aquilo que vemos na igreja, na tradição, como sendo doutrina reta, fiel, nós abraçamos. Porque estamos vendo que há uma concordância perfeita entre tais documentos e as escrituras sagradas. Nós só vamos rejeitar, não é, aquilo que não está de acordo com a escritura sagrada. Quando vemos um ensino promovido por concílios, não é, sancionado por concílios da igreja, que não está de acordo com a santa palavra de Deus, então nós rejeitamos este ensino. Tá? Mas quando o ensino está de acordo com a palavra de Deus, ou seja, é perfeitamente observável isso, então abraçamos também esse ensino. É o caso dos 3 credos ecumênicos. Então nós não rezamos o credo, nós confessamos o credo. Tá certo? Então espero ter explicado bem. Qualquer dúvida, é só deixar aí na descrição. Né? Beleza? Valeu!